Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar, que tem como objetivo principal indicar a você um bom livro para que você desfrute de uma boa leitura. E hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez essa querida companheira, que é a Lourdes Carolina Gagetti. Ela nos traz a continuação de um livro já que comentamos aqui em programas passados. O livro que nós já comentamos foi Marcados pelo Passado, e hoje ela nos traz a continuação dessa história, que o livro tem como título O Amor Foi Mais Forte. É sempre muito bom estar com você, Lourdes. É bom também para mim estar aqui com você, Manizilda. Bom, hoje nós trazemos um livro que é continuação, né? Porque sempre que lemos um livro e que tem uma continuidade, sabemos que vai dar continuidade à história, a gente fica curioso para saber. Eu acho que hoje o nosso telespectador vai matar a sua curiosidade, pelo menos para saber, né, do que fala esse livro. Ele já pode até ir procurar o livro para dar continuidade à sua leitura, não é mesmo? É verdade. Bom, nós falamos do Marcados pelo Passado. Vamos fazer um pouquinho assim, um resuminho dele, só para relembrar um pouquinho dele, né? Aquela história de Noélia e Escobar, né? Isso. A Noélia, ela acabou se engravidando, né? Do Escobar, e ele então fugiu, né? Parece que a gente já viu esse filme antes, né? Acho que são histórias que se repetem muitas vezes, né? Se repetem muito, né? Mas, na verdade, ele tinha amor por ela, sabe? Depois que nós lermos o livro, nós vamos entender o porquê que ele fugiu. Sim, né? Não foi que faltasse amor. Acontece que, por existências passadas, a Noélia, com outro nome, outra vida, outra personalidade, ela o traiu. E ele ficou chocado com aquilo ficou um trauma para ele. E quando ele a reencontrou, embora em outro corpo, com outro nome, aquelas lembranças despertaram dentro dele. Ele não sabia muito bem o que era, mas ele tinha alguma coisa... Tinha, era uma espécie... ele tinha aquela intuição. Né? Você já me fez alguma coisa no passado. Eu estou de olho em você agora. É interessante, Lourdes, que lá ele olha para os olhos dela, porque ela tinha olhos lindos, né? Isso, ele falava sempre dos Sim. olhos. Mas como os olhos nos identificam, né? Exatamente. Eles denunciam quem nós somos, né? Exatamente. E o Allan Kardec fala, né, que uma alma lê em outra alma. Isso. Por que uma alma lê em outra alma? Porque tudo aquilo que nós somos está retratado em nós, né? Então, qualquer um que chegue perto da gente, ele vai saber exatamente, né, o seu nível espiritual. Qual é o seu nível espiritual? Em que hierarquia espiritual você está pelos seus pensamentos, né? E a Noélia, ela tinha pisado na bola, vamos assim dizer, em reencarnações passadas, né? E ele tinha essa lembrança. E a presença dela fazia com que isso despertasse, só que ele não sabia muito bem. Era um sentimento ruim, né? Era um sentimento, ele a amava, gostava dela demais, né? Mas quando eles estavam perto, ele sentia aquela coisa assim de falta de confiança nela, sabe? Sim, quando você espera que qualquer hora o outro vai dar uma cacetada na tua cabeça. Então era mais ou menos isso. Não foi por falta de amor, foi justamente por essas lembranças do passado, né? É interessante que nesse livro você contou todas as táticas que eles utilizaram, tanto a Noélia quanto o Escobar, para conseguir entender o que estava acontecendo, para resolver a situação, mas não foram essas brincadeiras ou essas situações que eles tentaram, né? Que conseguiu resolver a situação, né? Como, por exemplo, a brincadeira do copo. Eles queriam resolver, ela queria resolver a situação dela, saber se ela continuava com aquela gravidez, o que ela fazia, quais eram as notícias que o plano espiritual podia dar para ela através de uma brincadeira, né? Então, é interessante porque nós também, às vezes, queremos resolver a nossa vida de uma forma fácil. E não é bem assim que acontece, né? A lei é um pouco mais séria, ou é totalmente séria, né? E esse novo livro que você nos traz vai, então, dar
vai dar uma sequência nessa história, né? Porque lá naquela primeira, a gente viu várias situações, né? Ele se encontrando no aeroporto, o obsessor com o personagem do livro, né? A brincadeira do copo, a fuga dos compromissos assumidos, que foi o Escobar. Agora, nesse próximo livro, vai trazer uma outra situação, é isso? É isso. Na verdade, vai ser o fechamento de toda aquela situação, né? Embora no Marcados pelo Passado seja uma história, assim, digamos, completa, ela não sofre solução de continuidade por ter sequência no O Amor Foi Mais Forte, né? Sim. Mas aí vai ser explicado tudo, inclusive nós terminamos o Marcados pelo Passado dizendo que o Escobar se casou por interesse, se casou em Salvador por interesse, porque ele se ligou a uma moça que era da sociedade, né? Por interesses, ela conseguiu também fazer com que ele a desposasse, né? Ela usou, como se diz assim, o golpe da barriga, que nós sabemos que acontece muito hoje em dia. E a Noélia ficou sabendo disso, e aí ela já tinha ido nessa brincadeira do copo, só que o plano espiritual, então, chegou na frente, não deixou o obsessor se comunicar através do copo, né, aquela brincadeira que todo mundo conhece do copo. Ao invés de ele se comunicar, dar o conselho, dizendo assim, não, tira mesmo, porque ele te abandonou, como que você vai criar esse filho sozinha? Foi o mentor espiritual, um dos espíritos que a acompanhavam, que cuidavam dela, né? Ele foi que se manifestou e disse, então, que não era para ela fazer o aborto, porque a vida não pertence a nós, né? A vida pertence a Deus e tal, tudo mais. Enfim, deu uma mensagem magnífica, chamando-a à responsabilidade por aquela criatura que estava se desenvolvendo dentro dela. Pois é, mas o final, né, para quem leu, assim, eu, por exemplo, não fiquei contente com o final, porque eu falei, eu quero saber o que vai acontecer depois, né? Então, ainda e é isso que nós vamos saber agora nesse livro, O Amor Foi Mais Forte, né? Mas nós vamos fazer um intervalinho, Lourdes, e já continuamos falando do livro. Pois não. Vamos a um breve intervalo e já voltamos.